Boa noite, senhores. Me ouvem bem? Sim, professor. Eu tive uma pequena dificuldade técnica aqui, mas vamos prosseguir. Me parece que no último encontro nós tratamos das invenções e obtenções em matéria de biotecnologia. Os senhores têm alguma dúvida? Gostariam de mais algum comentário? Bom, vamos prosseguir então. Eu gostaria de falar, ainda que brevemente, sobre as chamadas pequenas invenções ou modelos de utilidade, que seriam algo como um aprimoramento de algo já existente, que pode ser uma própria invenção ou uma mera ferramenta. Retomando aquela invenção, aquele cano de descarga que eu projetei o vídeo aos senhores, né? Seria algo como, e de fato isso ocorreu, né? Aquele cano de descarga despoluente. Depois um outro conjunto, o inventor com outro técnico também, inventaram uma coisa que captava energia elétrica, acoplava-se ali, né? E captava energia elétrica dos gases que eram emitidos. Isso geraria energia elétrica para o próprio caminhão ou navio, né? Então, um exemplo mais facilmente perceptível, por exemplo, um, um aprimoramento numa colheitadeira. Não é tecnicamente uma invenção, a colheitadeira já existe há muito tempo, né? Se já foi patenteado lá atrás, caiu em domínio público. Mas se alguém faz um aperfeiçoamento numa colheitadeira, isso é uma pequena invenção, portanto, um modelo de utilidade, né? E tem também proteção através de patente, que é instrumentalizada numa carta patente, e, diferentemente da patente, da patente de invenção, cujo prazo de vigência é de 20 anos, o do modelo de utilidade é de 15 anos. Né? E eu gostaria de falar, eu não sei porquê, talvez eu até acrescentei isso aqui agora, depois eu vou renumerar, etc. Porque esse negócio de mandar, usar como quadro negro, tem hora que desconfigura o arquivo. Eu gostaria de falar rapidamente com os senhores sobre o desenho industrial. Eu vou mandar para os senhores. Os senhores já viram uma carta patente? Eu vou enviar para os senhores daquele cano de descarga lá que despolui. É muito técnico, mas só para os senhores verem. Eu notei, eu estava ontem à noite fuçando no site do INPI e eu vi que, na verdade, houve uma migração para um sistema gov.br. Está muito mais difícil pesquisar, igual eu fazia em sala de aula nos períodos anteriores. A gente acessava a base de marcas, acessava algumas coisas de patente, mas com essa migração para um sistema único do governo, que chama gov.br, eu até me cadastrei com o CPF, aí tem endereço, mas não está tão bom como era. Conseguiram piorar o site do Instituto Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e faz adaptação. Né? Mas eu vou mandar no e-mail para os senhores uma que eu tenho. Antigamente, nos semestres anteriores, eu gostava de fuçar, mostrar online, mas eu vi que o site está com algumas restrições, então não vou tentar fazer isso para que nós não percamos tempo. Queria mostrar também alguns desenhos industriais, mas não consegui acessar ontem à noite, não vou tentar agora, no meio da aula síncrona, porque nós vamos passar raiva com essas alterações no site do INPI. Desde o final de 2020 para cá, piorou demais o acesso. Bom, o que é o desenho industrial? De acordo com o artigo 95 da LPI, o desenho industrial
é uma forma plástica ornamental de um objeto, aí objeto é uma coisa tridimensional, né? Ou um conjunto ornamental de linhas e cores, aí já é um objeto bidimensional, que proporciona um resultado visual novo, original, na sua configuração externa, e também, então isso aí já tem um certo caráter ornamental, um certo caráter de futilidade, um certo caráter estético. Mas, em tese, defende boa parte da doutrina, exemplo do professor Fábio Ulloa Coelho, que tem que haver, além de uma função estética, uma função utilitária. Isso é uma interpretação talvez um pouco... Na verdade, o artigo 95 da LPI ele não prima pela excelente redação. Né? Porque, vejam bem, eu vou dar alguns exemplos aqui de desenhos industriais tridimensionais que talvez os senhores conheçam. Um exemplo clássico é a garrafa da Coca-Cola. Ai de quem copiar aquele design, olha o anglicismo, design industrial, design. O design, o desenho industrial tridimensional da garrafa da Coca-Cola. Mas, senhores, um outro exemplo, aquele formato de, eu não sei bem se é triângulo, do chocolate Toblerone. Né? Os senhores nunca viram um outro chocolate com aquela forma triangular, não sei se é propriamente um triângulo aquilo, creio que sim, do Toblerone. Mas, então, vejam, será que realmente nós poderíamos afirmar que é a garrafa da Coca, a embalagem do Toblerone, mas será que nós poderíamos realmente afirmar que, além de uma função estética, haveria alguma função utilitária? A garrafa da Coca-Cola ser daquele jeito, né? No chocolate Toblerone ser aquele triângulo. Isso é bastante questionável. Né? Realmente um triângulo. Na verdade, é um triângulo cheio. É triângulo. Eu não me lembro mais de geometria, mas vamos lá. O fato é que, mesmo que essa forma ornamental não tenha qualquer função utilitária, o Superior Tribunal de Justiça já outorgou, antigamente chamava patente, hoje na nova lei chama registro, a um desenho industrial que não tinha nada de aplicação utilitária excepcional. Então, na doutrina tradicional, o que se vê no desenho industrial, mesmo de objetos tridimensionais, é um certo caráter ornamental, de futilidade. Uma analogia válida seria, e às vezes é difícil separar o que é objeto de direito autoral e o que deve ser registrado como desenho industrial. Isso gera uma certa dificuldade. Pelo seguinte, uma analogia possível é uma escultura do Rodin, por exemplo, isso é propriedade autoral, direito autoral, arte. Da mesma forma, é parecido com a garrafa da Coca-Cola. Só que esculturas, senhores, são feitas de forma realmente artesanal, eu acho que talvez o melhor critério de descrime seja esse, enquanto a garrafa da Coca-Cola, aquela forma abaulada, e o chocolate Toblerone triangular, isso se destina à produção industrial. Né? Mas não há nenhuma
na dicção melhoria funcional na garrafa da Coca-Cola, nem no chocolate ser triangular, ou ser quadrado, ou ser retangular. Mas isso goza de proteção. Isso em relação a formas tridimensionais. Também objetos bidimensionais gozam de proteção como desenho industrial. Uma analogia seria direito autoral, uma escultura, um quadro. É direito autoral, é criação artística. Mas, por exemplo, em indústria têxtil, principalmente, seja um tapete, seja, por exemplo, um desenho bidimensional de uma roupa de grife, isso é suscetível também de proteção como desenho industrial. E foi uma coisa curiosa, há um tempo atrás, eu atendi a Patrícia Bonaldi. Ela inclusive, foi minha aluna, o marido dela, eles estudaram direito e acabaram largando o direito, foram para o mundo da moda e parece que são muito bem-sucedidos. Acho que os vestidos dessa marca Patrícia Bonaldi são conhecidos internacionalmente. E eu prestei uma assessoria jurídica, juntamente com uma agente da propriedade industrial, queria botar mais a mão na massa, porque estava havendo muita cópia dos vestidos dessa marca Patrícia Bonaldi. Os senhores conhecem essa marca, me parece que é muito famosa. Eu nunca ouvi, certamente já ouviram falar. Os senhores deviam saber que ela estudou na Universidade Federal de Uberlândia. Porque uma marca, essa Patrícia Bonaldi, é uma marca que começou localmente. Patibô seria creio eu, pelo que eu me lembro, não entendo, são mais roupas femininas. Seria vamos dizer, as roupas mais acessíveis, e a Patrícia Bonaldi, eu não sei. O fato é que estava havendo muita cópia dos modelos de vestidos. E a Patrícia Bonaldi faz esses desenhos, era uma estilista muito talentosa, e ela estava em dúvida se ela registraria, porque em se considerando como uma obra de arte, não precisa nem registrar. Um quadro, uma vez finalizado, um livro, uma música, como eu já observei aqui, a proteção do direito autoral decorre da simples criação. Mas as roupas, o desenho do estilista de roupas, ele se destina não tanto à produção industrial, porque isso parece que são poucas peças, e por segurança, me parece que a pessoa jurídica da Patrícia Bonaldi, ela optou, em alguns casos, para defender melhor das cópias dos seus vestidos famosos, ela acabou registrando como desenho industrial, porque aí a proteção é um pouco mais clara, e a cópia do vestido. Só que era mais burocrático ficar registrando o desenho industrial, o catálogo de roupas, eram uns catálogos bonitos. Mas então há realmente alguns, como esse exemplo aí do desenho de moda, ficam meio, às vezes podem até gozar de ambas as proteções. Há países que reconhecem ambas as proteções, e no Brasil ainda não há uma definição jurisprudencial muito clara a respeito disso. Então, o desenho industrial, seja ele tridimensional, seja ele bidimensional, também goza de proteção pela lei da propriedade industrial. Aí, senhores, por que normalmente a gente só pensa em marcas e patentes? É porque as marcas e patentes são os elementos principais tutelados pela lei da propriedade industrial. Até porque há algumas vantagens. Quando se registra uma marca, a marca ela pode vigorar eternamente. Então, o desenho industrial
ele vai vigorar por no máximo 25 anos. Então, pois não? Ô, professor, Pois não? às vezes um desenho industrial de um modelo de carro, por exemplo, também, Sim, né? sim. Tipo, o Gol quadrado só pode ser da Volkswagen. Sem dúvida, sem dúvida. Aí é um desenho industrial tridimensional. Por isso que nenhuma montadora copia o design do carro da outra. Mas aí vigora por 25 anos apenas. Por isso que as montadoras investem, registram o desenho industrial de um novo veículo que é lançado, mas focam muito também sempre no registro da marca, né? A marca Gol da Volkswagen, essa pode vigorar eternamente. O desenho industrial, por exemplo, do Gol quadrado, pode vigorar no máximo por 25 anos. Até, talvez seja um dos motivos, aí não sei te dizer, das decisões, vamos dizer, administrativas das montadoras, talvez seja um dos motivos porque de tempos em tempos os carros saem de linha. Alguns modelos, o Gol começa quadrado, depois fica redondo, vão fazendo essas alterações no design desse objeto tridimensional, que é o design de um veículo, ou da garrafa da Coca-Cola. Então, é muito. O que eu gostaria que vocês entendessem é o seguinte: é muito mais importante a Coca-Cola zelar da sua marca do que zelar do desenho industrial da sua garrafinha. Compreenderam? Porque a marca é eterna. O desenho industrial, no Brasil, ele tem um prazo máximo de vigência de 25 anos. Isso está no artigo 108 da LPI. E eu gostaria também, então, a respeito de desenho industrial, alguma dúvida? Gostaria de mais algum comentário? Eu gostaria também, antes de falarmos, entre aspas, das patentes de plantas, né, das cultivares, de mencionar que a lei da propriedade industrial, ela também confere tutela a bens que atualmente não são registráveis como marca. Um exemplo clássico. Lembram-se que a marca, no Brasil, ela tem que ser visualmente perceptível, não existem marcas sonoras, por isso o Plim Plim da Globo não pode ser registrado como marca? Mas, senhores... Será, professor? Porque, por exemplo, a Netflix, aquele Tudum, ele pode ser... Ele não é uma marca? Não. No Brasil, não. Que No Brasil, estranho. pelo artigo 122, sim. No Brasil, deixa eu só conferir. Eu tinha aberto a LPI. Vou abrir no Google aqui rapidinho. Só para checar se é o... Eu acho que é, mas eu não vou. Não, deixa eu botar isso aqui na minha frente, fica mais fácil. Lei de Propriedade Industrial, 122. Só para eu não falar o número errado de artigo. Sim, o artigo 122 diz o seguinte: são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis. Então, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, onde a música dos Harlem Globetrotters, o rugido do leão da Metro-Goldwyn-Mayer, né, são marcas sonoras, podem ser registradas. Aqui no Brasil, marcas sonoras não são suscetíveis de registro. O Plim Plim da Globo, aquele barulho. Até gostei desse comentário. É um estrondo, né, quando se entra na Netflix. Isso no Brasil não pode ser registrado como marca. Mas ai de quem quiser imitar o Plim Plim, vou até anotar,
Seria o quê? O som de entrada da Netflix. Gostei, bem lembrado. Vou botar aqui Plim Plim. Plim Plim. Plim. Som de entrada da Netflix. O rugido do leão da Metro-Goldwyn-Mayer. O fato é o seguinte, esses anúncios, eles eram conhecidos, ou são conhecidos, melhor dizendo, como expressões ou sinais de propaganda. Poderia ser uma combinação nominativa, figurativa, mas isso aí, nominativa, figurativa ou mista, pode ser registrado como marca. Agora, as expressões ou sinais de propaganda sonoros não podem ser registrados como marcas. Mas ainda assim, elas, apesar de não serem registrados, a imitação da expressão de propaganda é crime. Está no artigo 191. Vou conferir. Peraí, 191. Sim. Insígnia, sinal de propaganda, título de estabelecimento. Então, vejam, apesar desses bens, título de estabelecimento, nome, insígnia, sinal de propaganda, não serem suscetíveis no Brasil de registro como marca, é crime copiá-los. Então, o plim-plim da Globo, o som de entrada da Netflix, o jingle, por exemplo, das casas pernambucanas, o Só Amanhã no Magazine Luiza, etc., apesar de não serem passíveis de registro como marcas, esses sinais de propaganda gozam de proteção legal para evitar a concorrência desleal. Apesar de não serem registrados como marca. Mas eles não ficam desprotegidos, esses bens como insígnias, sinais ou expressões de propaganda também gozam de proteção porque é crime imitá-los. Mas é claro que o bem mais valioso de todos esses, assim, de todos esses intangíveis da propriedade industrial é a marca, sem sombra de dúvidas. Em matéria de invenção, a patente. Mas os demais bens, título de estabelecimento, insígnia, sinais, expressões de propaganda também gozam de proteção legal, apesar de não serem, no Brasil, suscetíveis de registro. Alguma dúvida a respeito aí desses demais bens incorpóreos protegidos pela propriedade industrial? Isso, nós podemos prosseguir. Bom, eu gostaria, embora isso não esteja propriamente no programa do direito empresarial e da propriedade industrial, eu gostaria de falar rapidamente, como eu falei rapidamente de direitos autorais, das chamadas cultivares. Essa expressão, vamos começar, isso não é técnico, é meramente didático, seria patente de planta, mas não é bem isso. Essa expressão cultivares, deixa eu dar a origem, veio da junção de uma expressão inglesa que é variety. Opa.
seria daí, da junção, criou-se cultivar, né? Que é uma variedade cultivada. Seria uma variedade híbrida de vegetal obtida mediante melhorias ou convencionais ou transgênicas. E é um mercado também, senhores, que movimenta cifras milionárias, às vezes bilionárias. Imaginem quanto vale uma semente geneticamente modificada de uma soja resistente à praga sei lá qual. Esse mercado aí de plantas melhoradas é um mercado também multimilionário. Vamos falar um pouquinho da, entre aspas, patente de planta, né? A UPOV, que é a União Internacional para a Proteção dessas Obtenções Vegetais, também é uma organização internacional parecida com, lembram-se da OMPI, da Organização Mundial da Propriedade Industrial? A UPOV seria a OMPI. A OMPI está para marcas e patentes, como a UPOV está para as obtenções vegetais. Também, aliás, ela funciona junto ao MPI, também tem sede em Genebra. A legislação que regula esse direito de proteção de cultivares, também é conhecido como direito de melhorista, no Brasil, basicamente, é a Lei 9.456, de 97, tem um decreto regulamentar, que para nós é ininteligível. Quem entende disso é biotecnólogo, biólogo, agrônomo, né? Os termos para nós são um pouquinho... mas eu vou passar para os senhores pelo menos uma visão panorâmica. Então, o que é uma cultivar? A definição, senhores, está no artigo 3º dessa lei que eu acabei de mencionar, diz o seguinte, que cultivar é a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cultivares, conhecidas por margem mínimas de descritores. Bom, senhores, é uma definição um pouco... A gente tem uma certa dificuldade de compreender. Eu vou tentar simplificar. Até porque a definição ela está cientificamente defasada. Já não existe sequer mais essa separação entre vegetal superior e inferior. Não existe mais isso, já foi abandonado pela ciência há vários anos. Bom, então, senhores, cultivar é uma variedade, como eu disse aqui, híbrida de vegetal, que é obtida mediante intervenção humana. E alguns exemplos. Tem sementes, como eu mencionei aqui, transgênicas, que são resistentes a pragas. Tem eucaliptos que geram 5 vezes mais celulose do que os eucaliptos tradicionais que se encontram na natureza. Então, há duas formas de se fazer essas cultivares, esses vegetais com melhorias. E vejam, a cultivar, que é derivada de melhorias convencionais ou tradicionais, eu vou até substituir isso aqui, convencionais. É mais ou menos o seguinte, aqui ficou pequeno. São os biólogos, os agrônomos que colocam lá as plantinhas e ficam
fazendo hibridização, botando as plantinhas para transar, aí gera um eucalipto, por exemplo, que produz 5 vezes mais celulose. E a transgenia é um método não convencional em que se mexe, em que há mudanças genéticas no vegetal. Claro que nós temos dificuldade de saber como é que põe planta para transar, como é que faz melhoria genética em planta. Nós não entendemos nada disso, nem temos por que fazê-lo. O fato é que, através desses melhoramentos convencionais ou transgênicos, criam-se cultivares, que são, portanto, vegetais, com melhoria de produção, via de proteção a pragas. E há uma certa... Então, cultivar convencional é obtida por isso mesmo, reprodução sexual, hibridização, etc., de plantas. Na cultivar transgênica, há manipulação de genes através da biotecnologia. E uma coisa que eu gostaria de comentar com os senhores, e eu aprendi isso, porque eu gosto muito de lecionar, lecionando para as primeiras turmas do curso de biotecnologia da universidade, eu confesso que eu tinha uma certa restrição por desconhecimento. Aquela doxy refletida, sistema 1, eu tinha medo desse negócio de transgênicos. Meu Deus, será que isso vai fazer mal? E eu até hoje confesso que talvez por uma doxa arraigada, eu prefiro consumir produtos orgânicos quando eu vou ao supermercado. Mas, senhores, para os cientistas da área, que não somos nós, a chamada agricultura orgânica, ela é muito mais improdutiva, ela danifica muito mais o meio ambiente. Estou num choque quando eu soube disso. Se não fossem os chamados transgênicos, e houve muita campanha de organizações, várias organizações, inclusive algumas organizações de ecologistas, se opondo à transgenia. Eu me lembro que foi um debate muito caloroso. Está torto aqui, deixa eu consertar. Não sei, fica ao contrário. Bom. E houve um debate muito acalorado em aprovação ou não de transgênicos, etc. Mas o fato é que, se não fossem os chamados transgênicos, não teria comida para todos nós, quase, acho que mais de 7 bilhões de seres humanos. A agricultura transgênica, ela tem um risco muito pequeno, ela gera mais produção e ela é ecologicamente menos nociva. E também, ao que parece, pelo menos com as provas científicas que existem até hoje, menos nocivas não só para o meio ambiente, como para nós, seres humanos. Não fosse a tal da transgenia, que foi muito combatida há um tempo atrás, não teria comida para todos nós. Pasmem os senhores. Por isso que é muito interessante essa interdisciplinariedade da ciência. Bom, mais algumas... Pois não? Ô, professor, essa questão do transgênico é porque você acaba evitando de usar alguns agrotóxicos, né? Porque a planta já vem com resistência a certo tipo de praga, certo tipo de condição, é mais resistente a seca, essas coisas. Aí acaba que não usa tanto veneno, né? Tanto veneno. Então, assim, pasmem, né? O transgênico, ele faz menos mal à nossa saúde do que, entre aspas, o orgânico. Porque no orgânico tem que botar veneno. Entenderam a questão? Ou mais, uma quantidade maior de veneno, se o veneno tem uma certa toxicidade. Professor. Pois não?
Pois não? O orgânico, o nome dele é orgânico porque não tem veneno. Ah, porque não tem veneno? Mas então não confundi. Exatamente. Ah, não, O não. orgânico, ele não tem agrotóxico. Ah, o orgânico não tem, ele é livre de agrotóxico. Ele é livre de agrotóxico, Eu exatamente. me confundo. Não, seria o debate era transgenia e agricultura tradicional. Havia muita resistência às sementes transgênicas, à soja transgênica. Não é? Então, quer dizer, no orgânico também não vai veneno. Agora já tem alguns anos que eu lecionei com a biotecnologia, comecei a me confundir aqui. O orgânico, ele não vai em nenhum produto químico, tipo insumo, fertilizante, ele não tem isso. Por isso que normalmente eles não são gigantescos, né? Tipo, tem um. Normalmente essa é a diferença, é o tamanho da espiga. Normalmente os orgânicos eles são menores porque não ficam colocando tanto produto químico nele para ele ficar gigantesco e bonito, sabe? E o transgênico ele tem a semente geneticamente modificada, que nem a Dayana disse. Exato. Mas então assim, hoje não tem mais receio da transgenia. A agricultura tradicional ela era muito mais nociva para o meio ambiente, demandava muito mais veneno, etc. Então, assim, eu me confundi. Então, eu vou continuar, talvez até por isso que até hoje eu compro os orgânicos. Eu me confundi um pouco. Acho que, então, tem a agricultura transgênica, tradicional e a orgânica. Tanto que a orgânica é mais recente. Então, eu vou continuar utilizando produtos orgânicos, que normalmente são muito mais caros. Né? Acho que um tomate orgânico é o triplo, o quádruplo do preço. Normalmente ele é mais caro mesmo. Porque justamente como ele não tem agrotóxico, não é transgênico, não tem fertilizante, então normalmente a produção dele é mais. Não é em larga escala, né? Que nem os transgênicos e tal. Então assim, pelo que eu me lembro é isso. Então, a agricultura transgênica salvou o mundo da fome. A agricultura tradicional estava fadada, ela era muito menos nociva ao meio ambiente, às vezes em alguns pontos, até para nós seres humanos. Professor, mas pois não? aí falar que salvou o mundo da fome é complicado, porque até hoje tem gente que passa fome, e elas estão passando fome não é por causa que não tem comida no mundo, né? Isso é triste. Pelo menos a produção aumentou exponencialmente, pelo menos em tese a comida para todo mundo. Agora, se chega no destino, aí já é outra conversa. Eu fiquei chocado outro dia, da desigualdade, meu Deus. Parece que na África só 2% da população foi vacinada. E nos países, vamos dizer, centrais, os países mais ricos, praticamente tem gente que não se vacina porque não quer. Triste demais isso. Muito triste. E esse etnocentrismo nosso ocidental, claro que nós somos periféricos também, a América Latina ainda é periférica. Engraçado, eu comecei a ler por indicação de um cliente que eu atendi sexta-feira, que é penalista, gosta muito, e ele me indicou, o livro está ali embaixo, estou adorando, é engraçado, é um livro de criminologia, é do, professor argentino famosíssimo, o livro está lá Zaffaroni, professor. Acho que é o Zaffaroni. Chama-se A Palavra dos Mortos. É um ciclo de conferências. Que coisa mais linda. Fala sobre a criminologia midiática, os milhares de mortos sem voz. Mas eu estou encantado. Eu estou no início. Eu comecei a ler o livro, creio que na segunda-feira. É do Zaffaroni mesmo, professor. Eu estou encantado. Na criminologia eu acho bem mais interessante do que vamos dizer, o direito penal em si, a prática do direito penal, mas como escreve bem, né? Realmente até hoje, tem ramos do direito, nós vemos que há né? Nós somos periféricos, a África é muito mais periférica, o Brasil ainda há fome, ele fala dos jardins europeus, que nossa criminologia vem lá, dos países que têm bons jardins, mas aí cita a África, cita a nossa periférica também, América Latina. Essa desigualdade, ela choca. Né? Milhões de pessoas passando fome, milhões de pessoas sem vacina,
milhões de pessoas sem um mínimo de educação. Isso é terrível, isso é terrível. Mas vai melhorar, né? Acho que a humanidade tende a melhorar, pelo menos a história nos diz isso. Eu continuo otimista enquanto, né, houver uma defesa dos ideais iluministas, sempre. Né? Ciência, humanismo, sempre. E eu vejo alguns líderes políticos sem o menor senso, né? Não sabem sequer a importância de Voltaire, Kant, né? A importância que eles tiveram para os direitos humanos, para a melhoria da vida. Tem hora que eu fico cansado. E em aspectos, claro, eu estudo mais direito privado, né? Mas até na criminologia isso tem reflexo. Ele fala desse estado policialesco, a criminologia midiática. Mas eu continuo otimista, eu continuo otimista. Por isso nós temos que fazer ciência e me agrada muito fazer ciência. Bom, só para finalizar, é uma pequena notícia aí da proteção das cultivares. Então vejam, quando alguém obtém aí uma nova espécie vegetal, a proteção de cultivares, ela se dá quando é uma nova cultivar essencialmente derivada, nem vou entrar muito nisso, mas por que eu disse que não era técnico falar em patente de plantas? É porque as patentes, a carta patente instrumentaliza a proteção que é conferida às invenções e aos modelos de utilidade. Igual marca tem registro, desenho industrial tem registro. Em matéria de cultivar, se chama certificado de proteção de cultivar. Então, não é tecnicamente patente. Quando eu disse patente de planta, foi para fins meramente didáticos. A proteção das cultivares se dá pelo prazo de 15 anos para árvores por 18 anos. Vimos que nas patentes são 20 anos a proteção. Aí fala aqui a proteção, fala videira, excetuar 15 anos, excetuada videira, árvores frutíferas, ornamentais, até o porta-enxerto. Aí a duração será 18 anos. Mas isso aí começa até a fugir muito ao nosso conhecimento técnico enquanto operadores do direito. E uma outra observação, a semelhança que eu disse aos senhores. Às vezes a pessoa inventa, mas quem fica com o direito patrimonial da invenção é a universidade, ou é a Monsanto, ou é a empregadora. Né? Há conceitos aqui, o melhorista seria aquele sujeito que bota a mão na massa lá e faz a plantinha ou a semente geneticamente modificada. E o obtentor é a Singenta, é a Monsanto, é a titular dos direitos de proteção do certificado, dos direitos patrimoniais. Não se pode, da mesma forma pode acontecer que alguém invente alguma coisa, uma patente, uma invenção industrial, o nome do inventor sempre vai constar, mas os direitos patrimoniais podem ser de um terceiro. Como acontece em patentes, acontece aqui também em cultivares. Enquanto as patentes são registradas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, né, as cultivares, entre aspas, as patentes de plantas, elas são registradas no Ministério da Agricultura. Existe um Serviço Nacional de Proteção de Cultivares dentro do Ministério da Agricultura, que faz o registro aí das cultivares. Agora, algumas questões técnicas, eu já mencionei aqui. Às vezes a legislação fica atrasada. Não existe nem mais essa distinção que a lei faz entre vegetais superiores e vegetais inferiores. Os vegetais superiores seriam vegetais com tecidos.
e vegetais inferiores seriam vegetais sem tecidos, né? Por exemplo, algas, as células não são organizadas em tecidos. E é uma coisa engraçada, porque as algas hoje, elas nem são consideradas plantas mais. Elas foram reclassificadas por um reino que chama protista. Mas acho que essas questões técnicas os senhores entendem até muito mais do que eu, porque fizeram vestibular recentemente, né? Aí tem uma classificação mais moderna, mas eu acho que não vou entrar nisso, não. O fato... Agora, existem algumas questões interessantes. Por exemplo, então, a alga não é planta, né? Mas existem algas macroscópicas. E tem uma tal de uma alga que chama agar. O agar é uma substância produzida tanto por algas micro, mas também por algas macrocelulares. E é, obviamente, muito mais fácil extrair essa substância, agar, que tem muita importância industrial, das algas grandes, óbvio. Se a alga maior vai produzir mais o tal do agar. E essa substância chamada agar, escreve assim, agar. Por que a primeira letra está ficando menor? Agar. Vamos lá aqui. Ela é utilizada, ela deixa produtos líquidos mais consistentes. Isso pode ser utilizado em cosméticos, em vários produtos. E quem trabalha com isso não vai conseguir registro, nem como cultivar, nem como patente. Porque, não sei se lembra do último encontro, né, macro-organismos transgênicos no Brasil não podem ser patenteáveis. Então, é um campo que criou-se aí uma lacuna legislativa por atraso da legislação em relação à patenteabilidade de macro-organismos. E na lei de cultivares, essa classificação de vegetais superiores e inferiores já foi superada. É uma coisa engraçada. Até por isso, muitos laboratórios não investem em fitoterápicos, né? Isso é triste, porque há remédios fitoterápicos que são muito eficientes, só que isso não pode ser objeto, né, nem de patente, nem de proteção de cultivar. Isso é triste. Então, a legislação realmente precisa evoluir para que haja mais investimento em remédios fitoterápicos, né? Porque os remédios sintéticos vão ser patenteáveis, mas, bom, eu não vou entrar muito nisso, porque senão vai fundir a nossa cabeça de operadores, operários do direito. Então, só para relembrar, o registro da propriedade se faz no INPI. Isso hoje tudo se faz de forma eletrônica, muito facilitada, embora o site tenha piorado um pouco quando entrou para essa plataforma, ano passado, plataforma única do governo federal. E é claro que quem vai, da mesma forma que alguém que vai registrar uma patente, que inventou lá o cano de descarga, deve ter formação em engenharia, mecânica, etc. Normalmente quem trabalha com o registro de cultivares são biotecnólogos, agrônomos, esse pessoal que fica aí mexendo com plantas convencionalmente modificadas ou transgenicamente ou geneticamente modificadas. Olha só uma breve notícia aí sobre, entre aspas, as patentes de planta. Tudo bem até aí, senhores? Alguma dúvida? Podemos prosseguir? Bem, senhores? Pode prosseguir, professor. Vamos lá. Senhores, eu estou achando que assim, a minha voz já está sumindo, eu fui instruído para não forçar tanto, né? Uma hora e...
Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Ou nós prosseguimos na quinta-feira, porque aí, depois de eu falar um pouquinho de fundo de comércio, é um tema interessante, nós já vamos começar direito societário. Então, eu vou ver se eu tiver alguma aula gravada de fundo de comércio, eu já vou olhar isso agora. Eu vou disponibilizar o link, eu vou subir para o tal do YouTube, disponibilizar o link no e-mail dos senhores, e para a gente, porque já no próximo encontro nós vamos começar a estudar direito societário, que é interessantíssimo também, né, para não ficar afônico de novo, porque já nós tivemos muitos problemas com a minha afonia. Eu gostaria, por fim, de pedir aos senhores, até porque nós temos que ter alguma coisa para avaliar, quero ter um feedback, eu pediria aos senhores que fizessem um trabalho. Vocês preferem que eu passe? Deixa eu até parar a gravação aqui.